Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isto, deixe-me te fazer uma pergunta. Você sabe qual o propósito da vida? Por que estamos vivos neste tempo e espaço, respirando neste exato momento? Sim, esta é a pergunta. Qual o propósito? Qual o verdadeiro sentido? Qual o real sentido da vida? Simples, nos dar a oportunidade de se tornar vencedores. Isto encontra-se escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, onde diz: Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, disse Cristo, e me sentei com meu Pai no seu trono. Este é o propósito da vida, se tornar um vencedor. Agora, a pergunta que fica é: se existe a possibilidade de se tornar um vencedor, significa que existe um adversário, existe uma luta, uma batalha a ser travada? Logo, surge uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Exatamente contra quem nós devemos lutar? Você sabe a resposta para essa pergunta? Simples, veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 24, onde diz: Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram esta carne, com suas paixões e seus desejos. Veja, este é o inimigo que deve ser crucificado. Esta natureza humana, que é inimiga do espírito, porque a carne não possui comunhão com o espírito, e nem o espírito com a carne, porque ambos são opostos entre si. Neste caso, o inimigo não é um Satanás, um diabo, porque Satanás é o opositor, diabo, adversário. São descrições desta natureza humana que se opõe à vontade do espírito. Este é o inimigo que deve ser derrotado. Neste caso, seria porventura você o vencedor? É esta a oportunidade que a vida está te dando? A oportunidade dessa natureza humana, que é inimiga do espírito, dela se tornar um vencedor? É óbvio que não. Então, como exatamente iremos se tornar um vencedor se esta natureza humana é inimiga do espírito? Teria porventura o Criador interesse em que o inimigo do espírito vencesse esta batalha? É óbvio que não. Então, como irás ou como iremos resolver esta equação? Como iremos equilibrar este assunto? Simples. Com o nascimento do Espírito, Jesus disse: Vocês nasceram da carne e do sangue, tendes a necessidade de nascer do Espírito. É o homem espiritual que irá vencer esta batalha, não este homem natural. Por isso você deve crucificar este homem para que o homem espiritual ocupe o seu lugar. Porque o próprio Jesus disse: Pai, remove o primeiro para ser estabelecido o segundo. O primeiro homem é alma vivente, o segundo é espírito vivificante. Neste caso, o homem que irá vencer não é este, é o homem espiritual, o que deve vir a nascer. Um despojamento do corpo e da carne através da crucificação, que é um símbolo da morte desta natureza humana. Sendo assim, para encerrar esse assunto, podemos entender sim que em nenhum momento esta natureza humana irá se tornar vencedora. Muito pelo contrário, essa natureza humana deve ser sacrificada para que o homem espiritual seja estabelecido em seu lugar. É a unção do céu que irá descer sobre nós, que irá derrotar este inimigo, que é esta natureza. Não é esta natureza humana que se tornará vencedora. Não, muito pelo contrário. É a unção do céu, que é o próprio Cristo. É Cristo que derrota o inimigo em nosso lugar. Porque como poderia nós mesmos estar derrotando a si próprio? Sim, porque o inimigo é derrotado por Cristo e não pela carne. A carne não tem poder para derrotar nada. A carne é o inimigo de Cristo. Entenda? Esta natureza humana é o opositor, é o adversário do espírito. Porque essa natureza humana não possui bem algum nela. Porque ela é desesperadamente corrupta. Ela peca deliberadamente contra Deus, porque é da sua própria natureza fazer aquilo que não agrada ao Senhor. O inimigo de Cristo é este homem natural. É esta natureza humana.
Sendo assim, o real propósito da vida é se tornarmos um vencedor em Cristo Jesus. E para se tornarmos um vencedor em Cristo Jesus, teremos que abrir mão desta condição humana, rejeitando tudo aquilo que nos faz humanos. Sim, tudo isto que faz você ser o que você é o que te impede de se tornar um vencedor. O dia que você estiver disposto a abrir mão de tudo que você é, então você estará preparado para receber a unção do céu, que irá trazer sobre você o nascimento do Espírito. E este Espírito irá vencer a batalha por você, porque você não será mais este homem natural, e sim o próprio Cristo. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.